Aqui estivemos, como a senhora Presidente recordou, poucos meses depois de nos deixar Manuela Silva e antes do longo período de suspensão de uma parte da nossa vida com a pandemia, para homenageá-los. E este encontro, que tem um ótimo pretexto, que é o lançamento de uma magnífica obra, e saúde também a editora, que recolhe testemunhos, depoimentos, contributos para o legado de Manuela Silva, é um momento de gratidão, mas também de apelo. É um momento de gratidão. Nunca é demais agradecermos a Manuela Silva aquilo que ela foi e aquilo que ela é. O que foi e é na sociedade portuguesa e o que foi e é na vida de tantos de nós. E será sempre. Mas também de apelo. E para ser de apelo, eu recordaria 3 traços que definem bem a personalidade de Manuela Silva: integridade, solidariedade e militância. Integridade, uma personalidade moral. Integridade de alto a baixo. Integridade como pessoa, integridade como cidadã, integridade como professora, integridade como participante em momentos fundamentais da nossa história contemporânea. Era uma pessoa íntegra. E integridade é mais do que a seriedade. Foi certamente de uma grande seriedade enquanto estudante, magnífica estudante desta casa. Foi de uma permanente integridade e seriedade enquanto professora desta casa. Mas foi de uma integridade total ao longo da sua vida. Não cedeu 1 milímetro em questões de princípios ou de valores. O que não significava não ser ecuménica, não ser aberta, não ser sensível e mais do que sensível, promotora no diálogo e na aproximação das pessoas. Mas não era apenas íntegra, era solidária. Era naturalmente solidária. Não era solidária por ser doutrinária ou ideologicamente solidária. Ela era doutrinária e ideologicamente solidária porque era pessoalmente solidária. Nasceu assim, viveu assim e deixou um legado assim. Podia ter sido íntegra, mas seguir o seu caminho solitário, mas não solidário. Poderia tê-lo feito. Tinha qualidades de toda a ordem para isso, que demonstrou nas mais variadas facetas da sua vida. Mas quis ser solidária porque isso correspondia à sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Quem a conheceu bem, e eu não a conheci enquanto jovem, por razões óbvias, mas quem a conheceu depois, mais tarde, em momentos diversos da sua vida, e com ela se encontrou, testemunha essa solidariedade. Era a solidariedade naquilo que escrevia, naquilo que propunha para a sociedade portuguesa, no retrato que fazia da sociedade portuguesa, nas propostas com que resistia a tempos muito variados e à inclemência da dificuldade da aceitação das suas ideias. Serena, séria, íntegra, mas solidária. Mas era solidária em facetas
pouco conhecidas da sua vida. Quem já esteve numa casa de Betânia sabe o que era Manuela Silva ser solidária. E aí não era a professora, não era a mestra, não era a teórica, não era a intelectual, como às vezes se diz com pouca felicidade. Era a mulher solidária ao serviço dos outros, pessoas de carne e osso, no dia a dia da sua vida concreta. E foi assim toda a vida. Toda a vida. Podia ter sido só no magistério, ou só na intervenção cívica, ou só na reflexão. E como ela se preocupava com a reflexão, fazia parte da sua integridade. E como se chocava com a falta de reflexão. Mas era na ação. Isso liga-se à terceira dimensão que a define, que é da militância. Ela nasceu militante, viveu militante e partiu militante. Foi sempre militante. Podia ter sido íntegra, podia ter sido solidária. Era difícil ser solidária sem ser militante. Mas era clara, determinadamente militante. Era preciso avançar, era preciso influenciar, era preciso fazer pedagogia, era preciso lutar contra os ventos das diversas conjunturas. Aí estava ela, a ser naturalmente. Não lhe custava ser militante, como não custava ser íntegra, como não custava ser solidária. E são estas lições que constituem um apelo para todos nós. Um apelo de integridade. Tão difícil. Tão difícil porque o dia-a-dia convida a mais ou menos pequenos desvios ou acomodamentos. Noutros tempos se dizia aburguesamentos. Ela não cedia nisso. Não que fosse violenta, era firme nas convicções, mas não era pessoalmente violenta em relação a ninguém. Mas depois também para todos nós o apelo da solidariedade. A sucessão de crises transforma as pessoas em egoístas. A necessidade de lutar pela sobrevivência numa sociedade em que foi recordado aqui mesmo, se oscila entre 17% e 20%, ou acima de 20% da sociedade, que ela própria está entre a pobreza e o risco de pobreza, em tempo de crise, essa luta pela sobrevivência e que depois se espalha a outros setores da sociedade, acentua o distanciamento dos outros. Mesmo sem confinamento por causa da pandemia, ao confinamento do egoísmo. E é aí que o exemplo de Manuela Silva é fundamental. Resistir a essa tentação. E depois a tentação de não militar. Ela mostrou-nos que é impossível estar-se vivo sem ser militante, sem se lutar por causas, fazendo dessas causas um sentido de solidariedade social e de afirmação de integridade. Isto que impressiona a Manuela Silva, aqui foi também apontado, tem muito a ver com a sua visão da pessoa, da sociedade e também o seu empenhamento religioso. Mas também esse empenhamento ela o viveu sempre à luz dos mesmos traços fundamentais: integridade, o que a tornou tantas vezes rebelde ou heterodoxa,
solidariedade, o que a tornou tantas vezes desconfortável perante aquilo que era maioritariamente o entendimento de quem professava, ao menos em teoria, as mesmas convicções, e depois militante. Talvez seja este o traço em que de quando em vez se notava nela a dificuldade de compreender os que desistem de lutar. Talvez fosse a única coisa de quando em vez, eu não diria que a exasperasse, mas que a desiludisse. Como é possível desistir de lutar? Por causa do poder, por causa da fama, por causa do temor reverencial, por causa do respeito humano, por causa da preocupação de suscitar ondas. E hoje estamos aqui a evocá-la e, como todos o disseram de diferentes formas, não para encerrar um ciclo de homenagem, mas para iniciar ou prosseguir um ciclo de apelo, um ciclo infindável de compromisso para com o legado de Manuela Silva. Encerrá-la em 2 anos e alguns meses de homenagem é empobrecê-la. Ela é muito mais do que isso. Aquilo por que se bateu é muito mais do que isso. E esse é um grande desafio para todos nós. Eu sinto como cidadão, mas sinto como Presidente da República Portuguesa. A sucessão de crises conjunturais. O acorrer a essas crises apagando focos. O olhar para o curto prazo. O ficar presa de análises mais quantitativas, menos quantitativas, mas sempre emborrecedoras. O encontrar expedientes de ocasião. O salvar in extremis situações de emergência. O viver para o imediato. É o contrário do legado de Manuela Silva. E eu sinto que esse é um dos problemas sérios das sociedades democráticas em geral e da sociedade portuguesa em particular. E é bom que se lute por esta causa, por esta visão, por este legado, alargando os horizontes, sublinhando os valores e os empenhamentos sociais, não ficando preso àquilo que é o mais urgente, a ditadura do momento. Ela foi sempre contra todas as ditaduras, e nomeadamente as ditaduras dos momentos fugazes. É essa a nossa luta e o nosso compromisso, é essa a lição também para Portugal. E por isso, como Presidente da República Portuguesa, lhe agradeço pelo passado que representou, pelo presente que representa e pelo futuro que não pode deixar de constituir exemplo para todos nós.